Olha só, amor, dor, limitação, medo dentro da dinâmica do casamento. A partir de agora, na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável. Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, Rádio 20 da Rádio Santana 89.7, a nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná. E eu tô falando muito tempo sobre casal, mas é a regra, a gente tá no mês vocacional e a vocação como o casamento é uma vocação muito importante, porém hoje ela já está muito distante de ser aquele casamento como deveria, até que a morte nos separa, está longe disso. Mas também vamos lembrar que antigamente as pessoas, algum dos cônjuges não vivia a vida que tinha que viver. E eu vou estar falando aqui um pouco no momento desse sobre posse. E muitas vezes o casamento ia longos e longos anos, mas existia uma posse, existia um desrespeito, existia uma falta de humanidade, de humildade entre os cônjuges, que também não é justo, porque aí um vive e o outro faz de conta que está vivendo. Então isso também não é importante. Então vejam, eu coloquei assim, abordando o tema. A gente vê isso muito hoje em dia, muito mesmo. As pessoas estão ainda na relação, porque não dá mais, vão se separar, mas estão dentro dessa relação já com aquele medo, aquela dor. Vai que ele faça algo contra mim, vai que ela faça algo contra mim. Então é muito triste isso, tá faltando fé, tá faltando espiritualidade, tá faltando um olhar mais cuidadoso para si mesmo e para com o outro, tá faltando um pouco mais de cumplicidade, amor e carinho. E aí como é que começa a vida de um casal? Como que começa? Então vamos lá. Todo casal começa com o desejo de viver em paz, isso é normal. De construir uma história leve, cheia de afeto e cumplicidade. De viver com ternura, cuidando um do outro. Amar é permitir que o outro exista com liberdade. É saber que o cuidado não exige o controle. Veja, cuidar não é controlar, mas presença. Quantas pessoas têm o controle do casal na mão, mas não tem presença? Só tem o controle no sentido de punição. É preciso olhar com honestidade para o que está doentio, o que está adoentado, para o que está sendo silenciado, que não pode ser falado, para o que está sendo temido. Eu não posso abrir a boca de jeito nenhum. Só assim o casal pode se reconectar com verdade para reconstruir a leveza e transformar o medo em força. Porque o amor verdadeiro não sufoca, ele liberta. Isso é saúde, povo. E qual é a saúde que está entre vocês dois como casal? Qual é a saúde que está permeando entre vocês dois? Porque quando um tem o controle e o outro precisa ficar nesse controle, já não há mais saúde. Há sim uma tendência em um dos dois, como diz assim, adoecer, ficar doente. Mas e quando o tempo algo muda? Mas e quando com o tempo algo muda? Poxa, às vezes um olhar se torna distante, um gesto que fere sem intenção, uma palavra que ecoa mais forte do que deveria ecoar, isso na sensação do outro. O que era simples se torna complexo e o que era leve começa a pesar. É nesse ponto que muitos se perdem, sem entender exatamente o que está acontecendo e o que desalinhou vocês como casal. Normalmente, o que desalinha o casal, realmente as pessoas não conseguem decifrar quando já estão com um desentendimento muito grande. Por quê? Porque nada começa de ontem para hoje. Sempre tem algo lá antes, mais antes ainda e um pouco antes ainda, que aconteceu por algum motivo. Um não gostou, o outro não gostou, que eu vou ainda falar mais um pouquinho, e isso desalinhou. Mas, por exemplo, na dor de barriga. Nossa, eu comi tal coisa e me deu dor de barriga. Aquela tal coisa que você comeu, talvez foi a gota d'água para que essa barriga comece a voltar a rearranjar-se de novo. Porque algo está lá que não está bom. Então, aquela última coisa que você comeu, talvez não é o motivo da sua dor de barriga.
Talvez ela foi o motivo para começar a ter um rearranjo nesse estômago. Nada diferente no casal. Dizer assim, ah, mas eu não fiz nada. Agora, neste momento, nesses dias, sim. Mas e lá antes? E muito mais antes? E lá, anos atrás? O que você fez que foi desarranjando? O que você, mulher, fez que foi desarranjando? O que você, homem, fez que foi desarranjando? E aí, dizer assim, eu não fiz nada, é muito primário. É muito sem colocar noção nesse lugar. Porque nada acontece de agora para agora, sempre num movimento diferenciado. Quando nenhum dos dois quer ceder, o vínculo se transforma em disputa. Pequenas desavenças viram grandes conflitos. E o que antes era do tamanho de uma formiga, se torna o tamanho de um elefante. E aí sim, difícil de resolver, difícil de mover, difícil de tirar desse lugar. Lembrando que eu acabei de falar. Eu não fiz nada para ela estar assim. Eu não fiz nada para ele estar assim. Lembrando, vem vindo de tempos em tempos e que um deles que está fazendo coisa desagradável, às vezes não percebe, mas o outro está percebendo. Então, o orgulho toma lugar da escuta e aí você não escuta mais. E o medo de ser vulnerável impede o diálogo. Aí não se escuta mais, não se dialoga mais, a dor se instala silenciosamente. E o amor começa a se confundir com a resistência. Então começa a ter a resistência em vez do cuidado. É preciso coragem para reconhecer que ceder não é perder, é cuidar. Muitas vezes se fala assim, eu não paro enquanto não tiver a última palavra. Olha assim, ceder não é perder, é cuidar. E aí eu faço uma pergunta para você, Rádio 20. Talvez um dos cônjuges só esteja escutando. O que você está conseguindo fazer na sua relação para que ela esteja sempre de bem ou numa situação convivível, né? Que você consiga conviver, que você consiga estar nesse lugar. Porque às vezes é mais fácil você se aprontar de manhã para ir para o trabalho e ficar 8 horas fora e fica difícil para voltar porque aquele ambiente é pesado. Então, o que você pode estar fazendo para isso? Daqui a pouco, o Mauro vai soltar um áudio que eu tenho com relação ao cuidado do casal. Há também o risco invisível de transformar amor em posse. Essa é a pior parte. Quando o amor, porque amor e posse não combinam. Ou é amor ou é posse. E posse já não tem nada a ver com humanização. Já está fora de ser humano. Quando um tenta controlar o outro, sufocar sua liberdade ou moldar seus sentimentos e o relacionamento deixa de ser saudável. Quantas vezes acontece isso na relação a dois? O medo de perder se desfaz de zelo. Então veja, o medo de perder se disfarça de zelo, mas por acontecer, o vínculo se torna perigoso. Então o medo de perder fica naquele zelo, fica naquela coisa mais parada. Por quê? Porque o vínculo de ter desse perigo é muito grande com essa pessoa, capaz de ferir profundamente quem deveria ser protegido. Então, quantas vezes os casais se ferem, se machucam, inclusive na frente das crianças. Isso a gente tem todo dia no rádio. Por quê? Porque as pessoas realmente estão sem a vontade de viver bem. Elas querem viver o seu eu. Basta-me. Eu sei que eu preciso ser a pessoa mais importante para mim, para que eu possa cuidar de mim e para que eu possa cuidar dos outros. E eu também preciso ser a pessoa mais importante para mim na minha vida, porque assim eu estarei com mais cuidado, inclusive no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Poxa, mas se eu não tenho esse vínculo comigo mesmo, eu não sou uma pessoa importante para mim, eu vou dar importância para o outro aquilo que eu tenho. Então, quase sem importância. Então, por isso que acontece muito esse não cuidado com o outro. Vamos ouvir o áudio? Eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu e meu parceiro tínhamos nos separado e parecia que nada mais fazia sentido.
Foi então que conheci esse método e, sinceramente, no início eu nem acreditava que poderia dar certo. Mas passo a passo fui entendendo melhor o que aconteceu entre nós, consegui mudar minha forma de agir e aos poucos nosso relacionamento foi se reconstruindo. Hoje nós estamos juntos novamente, mais fortes e mais felizes do que antes. Eu só tenho gratidão por ter encontrado essa oportunidade. Se você também quer recuperar o amor da sua vida, não espera mais. As vagas para ter acesso a esse método são limitadas e podem encerrar a qualquer momento. Clique agora e garanta a sua chance antes que seja tarde. Então vamos ali, sempre temos que pensar o seguinte, ali nessa situação dessa pessoa, já havia a separação, já havia uma separação, e aí consegue se reconciliar. Então, por que não começar bem antes da separação? Por que não fazer essa análise junto comigo, né? Essa terapia comportamental junto comigo, lá no início do namoro ou lá no início do casamento? Aí tudo aquilo que vira e que poderia virar ferida, vira união, vira paz, vira situações da vida que possam ser diferentes. É muito importante quando eu pego casais e eles simplesmente dizem o seguinte: você está, a pessoa diz assim, você já me machucou muito, mas se você tivesse começado antes com o cuidado, isso poderia não ter acontecido. A terapia de casal ou a terapia familiar transforma você, transforma as pessoas. Se você sente que a rotina está pesada e que os conflitos se tornaram constantes no seu dia a dia e que o amor está sufocado pela exigência do dia a dia, é hora de buscar ajuda, gente. É hora de buscar ajuda. É hora de silenciar e ver de uma outra forma. A análise corporal oferece caminhos rápidos. Em meses você consegue perceber. Ah, mas eu preciso mudar? Os dois têm mudanças para serem feitas. Os dois. Mas essas mudanças vêm primeiro cada um separadamente para depois eu colocar vocês junto para entenderem as mudanças de cada um e as mudanças dos dois como um todo. Então vamos lá, vamos pensar nisso. Então vamos continuar aqui falando mais um pouquinho sobre essa vida leve e saudável. E ela realmente tem muito a ver conosco, com nós mesmos. Porque se eu tenho alguma situação que não me cai bem e eu fico em cima dela, usando a palavra bem popular, matutando, em cima de uma situação que praticamente não tem solução, o que eu estou fazendo? Tornando a minha vida não saudável, tornando a minha vida cada vez menos leve. E eu posso estar colocando no meu cônjuge, nessa relação, colocando nele limitações, porque eu estou querendo o que quase é impossível ou o que não faz sentido. E com isso eu também estou transmitindo medo para ele ou para ela. Por quê? Porque se tem que fazer algo que para mim não cabe, para mim não é aceitável, tolerável, e um dos cônjuges quer fazer algo que não seja tolerável, esse amor começa a se transformar em dor, literalmente. Esse amor começa a ser limitado. E aí começa o quê? O medo. O medo do quê? De que eu estou sendo cada vez mais amarrado, mais dentro de um espaço onde não queria estar, onde eu não queria viver, mas eu preciso estar vivendo. Com isso acontece o quê? Acontece a sensação de que eu não estou vivendo. Isso acontecendo e isso continuando, por fim acontece o quê? A posse. Um toma conta do outro de tal forma de que um deles não vive mais. É posse, e posse não tem nada a ver com amor. Aí às vezes acontece alguns imprevistos que você ouve a cada dia quase que em rádio e televisão, que aconteceu feminicídio, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, por amor. Não, é por posse. É por posse. É por limitação. E essa pessoa às vezes ainda está convivendo com esse sujeito com medo. Por quê? Porque às vezes é colocado de tal forma de que se você fizer algo, vai acontecer mais algo contigo. E aí a pessoa se fecha mais ainda nesse lugar. E isso é perigoso. Eu lembro que antes da pandemia, eu atendi uma vez um casal onde realmente existia a posse por parte dele. Mas quando esse cara entendeu, Rádio 20, quando ele entendeu
E ele nem percebia que já estava no poder de posse da amada dele. Mas quando ele entendeu que ele estava fazendo esse papel, e como ele diz, ridículo, ele logo começou a mudar tudo. Então, muitas vezes, você como mulher, você como homem, nem está percebendo que já está no ridículo da relação. Já está naquela sensação do limite da posse. Então, procure ajuda. Vocês ouviram o áudio, eu vou pedir pro Mauro depois colocar ele de novo, mas deixa eu dar o número aqui, porque na hora ela não colocou o número, claro, isso é o meu trabalho. O meu número é 42999920018. Então, vamos ouvir de novo? Mas passo a passo fui entendendo melhor o que aconteceu entre nós. Consegui mudar minha forma de agir e aos poucos nosso relacionamento foi se reconstruindo. Hoje nós estamos juntos novamente, mais fortes e mais felizes do que antes. Eu só tenho gratidão por ter encontrado essa oportunidade. Se você também quer recuperar o amor da sua vida, não espera mais. As vagas para ter acesso a esse método são limitadas. E veja, você entra pelo número 4299920018. Bom dia para você, Rádio Vink. Repensa valores, pensa no seu cuidado. Obrigado, Mauro. E até terça que vem. Tchau. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana. Ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante. Faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.